Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o juiz Adilson Dantas, que é presidente da Comissão de Inclusão e Acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho, que vai conversar conosco um pouquinho sobre uma audiência pública que vai acontecer e sobre essa dificuldade de cumprir a lei, que as empresas têm de cumprir a lei. Um bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Márcia. Bom dia a todos os telespectadores do nosso programa. Realmente, como você falou, há uma dificuldade muito grande de se cumprir a lei, mas há também uma grande má vontade em se cumprir a lei, nós não podemos negar esse fato. É verdade que em algumas situações as empresas têm dificuldade no preenchimento de vagas por conta das peculiaridades do serviço. Algumas empresas, por exemplo, que possuem um número de empregados superior a 100, elas exercem as suas atividades em locais um pouco distantes da capital, no interior do estado do Amazonas. Vou dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Vamos usar como exemplo as empresas que atuam na área da Bacia do Solimões, na extração de petróleo e gás. Nós sabemos que é realmente um acesso complicado, porque é no meio da mata, no meio da floresta, são 14 dias em regime de internato, com 14 dias de folga. Então, esses são alguns complicadores naturais. Mas aqui na nossa cidade, aqui na capital, essa é uma justificativa que já encontra uma dificuldade imensa de ser aceita, porque nós temos que adotar uma postura inclusiva em relação à pessoa com deficiência. Minha amiga Nancy Segadilha, né, ela colocou... Linda, Nancy, viu, Nancy? Tu é linda, Nancy. Tu devia vir fazer reportagem aqui na TV. Vem pra cá, trabalhar aqui na TV. Também acho, né? Também acho. A Nancy é uma guerreira, uma batalhadora da causa da inclusão da pessoa com deficiência. Por isso que nós nos propomos a discutir barreiras visíveis e invisíveis. Essas visíveis são essas que a Nancy falou, arquitetônicas, dificuldades com toaletes, dificuldades de chegar no local. Porque você tem escadas, você não tem rampa para o cadeirante, por exemplo. Mesmo a pessoa que precisa utilizar muletas tem dificuldade, né, na hora de ter acesso a determinados órgãos, determinadas empresas. Nós temos as barreiras invisíveis e a pior delas é o preconceito. É achar que a pessoa com deficiência não tem condições de ter o mesmo nível de produtividade, de eficiência que uma pessoa sem deficiência tem. E a prática nos mostra... E às vezes tem até mais, porque tem mais motivação, tem mais força de vontade para se superar e superar todos esses conflitos que a gente tem. Mas olha, eu posso te dizer isso dentro da minha experiência prática, daquilo que eu vi. Eu conheço servidores lá do Tribunal Regional do Trabalho que são portadores de deficiência e têm um nível de produtividade muito maior do que outros servidores que não têm deficiência alguma. Então, é efetivamente uma questão... da preguiça, né, doutor? Exato. A deficiência da preguiça é um mal crônico, né? Infelizmente, né? Tanto que algumas religiões tratam até mesmo como se fosse pecado capital. É um dos pecados capitais. Exatamente. Então, a preguiça realmente é a mãe de vários outros vícios. Vícios. Mas o que acontece? Essa questão do preconceito, ela implica na necessidade de nós mudarmos a cultura que existe no nosso país. Nós ainda temos essa cultura do preconceito. Preconceito de vários níveis, preconceito contra a mulher, preconceito contra determinados setores da sociedade, que é com deficiência, sem deficiência, mas a questão da deficiência, que é o nosso foco, ela realmente merece uma discussão mais aprofundada. Nós não podemos nos acomodar e apenas dizer, não, nós temos que fazer uma reforma. Sim, temos que fazer uma reforma. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, olha, lá em determinado local, é um laboratório, os exames só são feitos no segundo andar e não tem elevador, né, e é somente pela escada. E eu disse, bom, vai ter que mudar. Porque pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é a 13.146, é preciso que todas as pessoas tenham acesso ao mesmo serviço, que embora seja privado, é uma clínica, um laboratório, embora o serviço seja privado, mas ele é de oferta pública. Então, ele sendo de oferta pública, ele não pode discriminar em função de uma deficiência física o acesso de determinada pessoa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado e a gente vai conversando aqui, o senhor vai me corrigindo se eu estiver enganada. O acesso, ele traz dignidade àquele cadeirante de ele conseguir chegar ao local por conta própria. Não se enganem, porque a mera ação de vamos carregá-lo, isso é constrangedor.
Então não adianta ter escada, não ter rampa e dizer, não, mas se aparecer um cadeirante aqui, nós carregaremos o cadeirante, vamos pegar os funcionários. É constrangedor e eu já vi isso acontecer com uma amiga minha de trabalho. Estávamos fazendo um curso para a Secretaria de Saúde e tinha uma escada enorme e ela usava uma muleta. E propuseram na hora, ela disse, não, eu não vou conseguir subir essa escada, vocês têm como fazer aula em outro lugar? Não, vamos te ajudar, vamos carregar você. Não, eu me posicionei contra, falei, de jeito nenhum. Ou desce todo mundo e faz a aula aqui, ou então ela não vai subir, ela vai ser liberada e vai para casa. E não vai ter prejuízo, porque eu não vou deixar que a minha colega seja carregada. Isso é inconcebível numa sociedade como a que a gente vive hoje, em pleno século XXI, e a gente precisa se conscientizar disso. Desde a vaga no estacionamento, eu fico horrorizada. Eu e meu marido, quando a gente entra num shopping, que está lá as vagas para idosos, cheias, as vagas para cadeirante, todas ocupadas, e a gente fica olhando, nossa, quantos deficientes tem nesse shopping hoje? Deficiente da cabeça só. Deficientes mentais, exatamente. São deficientes mentais, porque quem ocupa a vaga de idoso, de gestante ou de cadeirante, não estando enquadrado em nenhuma dessas características, né, dessas categorias, deve ser um deficiente mental, tem que ser retardado, né, porque não é possível, não é admissível, não é minimamente civilizado que alguém em plena condição de rigidez física pare o seu veículo na vaga destinada a uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção. Você destacou muito bem, Márcia, essa questão da autonomia que precisa ser dada à pessoa portadora de deficiência, porque não é realmente ela depender de ajuda, de migalhas, né, de esforços, não, ela precisa ter autonomia, né, de se deslocar de um local para o outro, porque isso é uma questão de dignidade. Exatamente. Isso tem que ser valorizado. Esse atendimento da autonomia, ele valoriza o princípio da dignidade humana. Então, nós não podemos permitir que a pessoa com deficiência seja sempre alvo, né, ou ela seja sempre dependente da ação de um bom samaritano ou de quem quer que seja para ajudá-la a chegar em determinado local. Ela tem que poder chegar, ela tem que ter a oportunidade de poder chegar da maneira que ela quiser, da maneira que ela puder. E o caminho puder. que ela quiser tomar, né? Exatamente. Dia 26 de setembro, a partir das 8h30, de 8h30 até 13h, vai ter uma audiência pública. Exato. Como é que a pessoa faz para comparecer? Qual é o objetivo dessa audiência pública? Como é que vai ser lidado com essa situação lá no Fórum Trabalhista daqui de Manaus? Exatamente. 26 agora, na próxima quarta-feira, de 8h30 até às 13h, nós teremos uma audiência pública exatamente com esse objetivo de discutir essas barreiras visíveis e invisíveis que ainda existem contra a pessoa com deficiência. Como é que se faz para se inscrever? Nós temos um e-mail que é o... Que está na tela aí, rapidamente. Isso. Pode dizer. Exatamente. É o audiência.publica@trt11.jus.br. Nós temos também a possibilidade de inscrição através do telefone, que é o 3621-7202. Mas essas formalidades, esse envio de e-mail ou ligar, é mais para aquelas pessoas que querem manifestar-se oralmente. Quem pode se manifestar durante a audiência? Qualquer pessoa. É uma audiência pública, então todos precisam ser ouvidos. Nós vamos, evidentemente, convidar, nós já convidamos, melhor dizendo, diversas entidades que atuam na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, mas ela é totalmente aberta ao público. Mas, Adilson, eu não consegui mandar e-mail, eu não consegui ligar, eu posso ir lá na quarta-feira? Pode. Eu posso, na quarta-feira, pedir o meu direito de inscrição para eu manifestar? Pode. Nós vamos, evidentemente, limitar o tempo de manifestação de acordo com o número de inscrições, porque senão nós passaremos ou poderíamos passar o dia inteiro discutindo aquilo ali, vararíamos a noite e não terminaríamos de abordar todos os temas que são conexos com esse assunto. Mas nós esperamos, sim, contamos com a participação da sociedade, dos órgãos que foram devidamente convidados, para que a nossa audiência pública possa produzir um documento que vai ser levado ao conhecimento das autoridades, de todas as autoridades constituídas, nos diversos segmentos, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, e nas 3 esferas, municipal, estadual e federal.
Então todos estão convidados no dia 26 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, 8h30 começa tudo, é bom chegar um pouquinho antes para poder pegar a vaga e tudo. O auditório do Fórum Trabalhista de Manaus fica na Rua Ferreira Pena, número 546, no centro da cidade. Tem um site também onde você pode acessar o edital dessa audiência pública, obter outros detalhes e regras sobre essa audiência pública e, paralelo a isso, você está vendo ali o edital, www.trt11.jus.br, é o site do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. Então você pode obter essas informações através do site, pelos telefones que nós já informamos e pelo e-mail também. E é aquela história, em vez de a gente só ficar reclamando, a gente vai lá, se manifesta e colabora para que sejam criadas políticas públicas de acesso, políticas públicas de inclusão, políticas públicas para trazer dignidade. É por meio dessas conversas, dessas audiências, dessas manifestações das entidades, é que isso tudo acontece. Doutor Adilson, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu não vou poder dar um pedaço do bolo para o senhor, porque o bolo é uma lástima, diga-se de passagem. Eu saio daqui com essa vontade. Eu quero deixar registrado meu protesto, né? Exatamente. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Mais uma vez, reiterando o nosso convite e aguardamos a participação da sociedade.